O Zonamento Ecológico Econômico, ZE, do Tocantins voltou às manchetes após o governo retirar o projeto de pauta pressionado pelas críticas de produtores e entidades do agro. O setor produtivo defende que a versão original continha falhas técnicas graves. Sobre este assunto, a gente trouxe aqui um time especialista para falar sobre isso. Eu converso com o produtor rural, Luciano Vilela, e também com a nossa advogada especialista em direito ambiental e colunista do Terra Viva, Samanta Pineda. Fazer primeiro as honras, né, Luciano? Samanta, boa noite para você. Boa noite, Pedro. Boa noite, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Luciano. Obrigado por atender nosso pedido também. Boa noite, Pedro. Eu me sinto até lisonjeado de dividir a tela aqui com a Samanta, que para mim é uma, sem dúvida, das mais entendidas dessa questão de direito ambiental do Brasil. Com certeza, Luciana. Obrigado. A honra é sempre nossa, até porque a gente sabe o peso que tem Samanta Pineda quando o assunto é direito ambiental. Mas, Luciano, para a gente contextualizar para quem está acompanhando a gente, né? Quando a gente conversou, você disse que os produtores queriam retomar, né, essa discussão do ZE. Quais foram os principais erros identificados no modelo apresentado, né, que motivaram, melhor dizendo, essa reação? Pedro, em primeiro lugar, eu considero que o sistema de consulta pública feita pelo governo já foi muito falho. Não houve uma participação da classe produtora rural, que é o principal interessado e o principal agente sofredor das consequências de uma política pública mal implantada. E tanto é verdade isso que houve um reconhecimento da Assembleia Legislativa já na iminência da votação do ZE, onde foi pedido a nós, produtores rurais, que fizesse as nossas sugestões para melhoria da peça apresentada até então. Em segundo lugar, eu considero que o ZE deve ser visto como uma ferramenta que tem a função de um roteiro para o progresso das atividades socioeconômicas relativas aos recursos naturais. Então, a função do ZE seria mapear as potencialidades do Estado para suas máximas capacidades produtivas dentro das atividades elencadas. Enquanto que o ZE apresentado, ele teve muito mais uma função de censo agropecuário do momento em que ele foi estudado, mais ou menos 2013, com a radiografia do momento. Então, aonde existia determinadas atividades, mas hora nenhuma foi visto com aquela importância de potencialidade para outras regiões. E isso levou a um grande equívoco, que eles criaram uma zona de consolidação estratégica, ou seja, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. E também o ZE ele vai orientar para o futuro as políticas públicas, as leis, as portarias dos órgãos que regem o nosso negócio. E nessa equívoco potencial que já existia, poderia engessar até mesmo o funcionamento de órgãos como o Naturatins, que não emitiria licença para aquilo que, segundo o ZE, estaria fora de lugar, vamos dizer assim. Então, eu considero que essas três são as principais, entre outras, né? Vamos dizer. Exatamente. Bom, queria colocar aqui a Samanta Pineda para a gente falar um pouco mais, doutora, sobre o ponto de vista jurídico, né? Quais são aí as fragilidades do projeto do ZE original quanto ao direito de propriedade, compatibilidade com o Código Florestal e também a questão constitucional, né? Pedro, super importante isso que o Luciano falou, para a gente olhar para o instrumento ZEE como um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que tem como finalidade, primeiro, respeitar a vocação do lugar, mas sem desrespeitar a história. E olhando para frente, né? Olhando para o futuro. Então, quando a gente pensa juridicamente, ele é uma lei estadual que vai ordenar o uso territorial daquele estado, mas que precisa obedecer leis federais. Então, do ponto de vista de uso de propriedades particulares, com o respeito que o Código Florestal traz da obrigação, né, de reservas legais, por exemplo, de 35%, de 20% ou de 80%. O Tocantins tem mais de um bioma. Existe uma zona de transição ali que tem cerrado, que tem parte de floresta. A gente não observa no projeto
uma aplicação à realidade com visão estratégica. O Luciano bem pontuou, ele fez um mapa como se fosse o zoneamento vai ser o que tem agora e não fez uma projeção de vocação ecológica ou de produção, não fez uma projeção de respeito à propriedade privada e ao que o código já assegura de possibilidade de uso das áreas. E aí, vamos lá, se esse zoneamento ele vai restringir o uso de algumas áreas que pela lei federal poderiam ser utilizadas, imediatamente ele tem que trazer um mecanismo de compensação, de indenização, uma saída econômica para que ele seja efetivo, porque senão ele vai ser um documento que vai fazer ali um planejamento que não respeita a realidade. Rui Barbosa já dizia, Pedrinho, quando o direito não respeita a realidade se vinga e não respeita o direito, e não é isso que a gente quer, né? Jamais, doutora Samanta, muito bem pontuado, como sempre, né? Agora eu queria trazer do Luciano também. Luciano, como é que você vê o papel das classes de capacidade de uso do solo nessa revisão do ZE, que é uma dúvida que muitos produtores têm, porque o estudo original deixou de considerar esse critério de forma adequada, né? E aproveitando, já trazendo a próxima questão também, o que vocês estão propondo, né, daqui para frente? Sim, Pedro, as classes de capacidade de uso de solo, ela tem a função de listar ou regionalizar, ou até mesmo dentro de uma propriedade, identificar a capacidade máxima de uso de um determinado perímetro. E, dentro disso, ela reconhece as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, ela obedece os modelos tecnológicos vigentes para listar também as mitigações para conviver com aquelas limitações. E, obviamente, que existindo limitações intransponíveis, a gente passa a considerar uma próxima capacidade de uso mais restritiva, mas que também vai ser usada para potencial agropecuário econômico, certo? Então, nós dizemos o seguinte, que dentro do melhor aproveitamento da paisagem, dentro das classes de capacidade de uso, aquilo que não dá cabo da ripa, a gente usa dentro da capacidade, mas também nós não podemos restringir a potencialidade futura, porque novas tecnologias virão, certo? E isso daí vai possibilitar aquilo que hoje é impensável como produtivo, no futuro ser aplicado tecnologias que vão transformar ambientes talvez desqualificado hoje, ou muito barato, ou muito sem valor comercial, no futuro como produtivo. Obviamente que existem, dentro desse sistema de classificação, aquelas classes que realmente não têm uso econômico, seria as classes 8 de capacidade de uso. Elas são destinadas à preservação da fauna e flora nativa, no máximo o ecoturismo ou a criação de abelhas, por exemplo. Mas isso a gente sabe que não representa nem 2% do estado do Tocantins como um todo. Enquanto que, pela legislação, a restrição de uso ela é de maneira legal, então ela é geográfica, tantos por cento de uma propriedade, como bem disse a Samanta, que pode variar de acordo com a região, ou pela APP, que também é geográfica, é tantos metros da margem de um rio, é aquele lugar que tem mais de 45 graus de declividade, ou é tantos metros do topo dos chapadões, certo? Então, fora disso, tudo é usável. E o ZE apresentado, ele quis obrigar que existisse um não uso do solo pelo viés de fornecedor de crédito de carbono de estoque, para validar o RED+. E isso não é função do ZE, isso é função da lei restringir o uso do solo, seja pela reserva legal, seja pela APP. Não é pela condição física do solo, erosão, pedregosidade, areia. Isso não limita o uso, isso daí limita o uso do proprietário em termos do que ele vai fazer e qual tecnologia ele vai aplicar. Agora, Luciano, eu só queria deixar só temos só um minutinho de tempo aqui. Queria só otimizar com a Samanta, com a doutora Samanta, o seguinte. Doutora, como é que a gente pode trazer melhor transparência a partir de agora nesse diálogo com o governo?
Não, para a gente fechar, eu acho que o Luciano foi muito cirúrgico na questão de que a gente não pode restringir. O zoneamento, ele é um instrumento, o próprio nome diz, de zonear e ver, é quase que um vetor de desenvolvimento, um vetor de proteção, ele não pode ser uma lei de proibição. O que a gente pode fazer com o governo é aumentar o diálogo, só que com todas as classes, colocar produtores para fazer a sua proposta, cientistas, colocar conceitos, que a gente percebeu que no projeto tem conceitos muito nebulosos, conceitos claros, técnicos, para que a gente consiga levar adiante tanto o interesse do Estado de fazer esse zoneamento, que eu acho que é positivo, quanto o interesse de desenvolvimento econômico das pessoas, principalmente do setor rural. Luciano, muito obrigado pela participação de vocês. Foi realmente um debate muito propositivo e claro que a gente vai voltar a conversar outras oportunidades. Muito obrigado, Samanta, por ter atendido o nosso pedido. Luciano, também por ter confiado aqui no nosso canal para a gente sequenciar essas informações. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Valeu.